Olá, tudo bem? Vamos estudar a lição da Escola Sabatina. Hoje, domingo, primeiro dia da semana, estamos aqui nesse canal, mais uma vez, para transmitir a palavra de Deus. E eu já quero pedir para que você ative o sininho, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas elas possam aprender mais da palavra de Deus. Porque esse é o propósito desse canal, divulgar a mensagem de Jesus Cristo. Então, o tema de hoje, domingo, dia 31 de julho, é o Espírito da Verdade. Bom, você já sabe que com esse tema nós vamos mencionar aqui a pessoa do Espírito Santo. O texto base para essa reflexão de hoje está em João, no capítulo 16, versículo 7, 8 e 9. Nós encontramos aqui as seguintes palavras: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando vier, pois, o Espírito da verdade, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o versículo 9 diz: do pecado, porque não creram em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Notem, esse é um texto muito interessante. E o seu complemento está no versículo 13, que diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Sabe, querido amigo, o texto ele deixa muito claro para nós que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Jesus Cristo, ao se referir ao Espírito Santo, ele se refere com esses termos, afirmando que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Se foi o Espírito que guiou os profetas a escrever o livro sagrado, todos os autores da Bíblia, se foi o Espírito que inspirou esses personagens, logo, o que esses personagens escreveram foi a verdade. Por isso, Jesus Cristo, quando se refere ao Espírito, ele se refere ao Espírito como sendo o Espírito da verdade. Porque além de inspirar os profetas, esse mesmo Espírito, ele também guia as pessoas para que compreendam a verdade, para que tenham a lucidez para entender os planos e os propósitos que Deus tem para a vida do ser humano, desde a sua queda até a redenção, quando Jesus Cristo voltar. Assim sendo, nós precisamos destacar aqui um ponto muito importante nessa lição, na lição de hoje. E qual é o ponto importante que a gente precisa destacar? É que, embora o Espírito Santo ele possa nos trazer a verdade sobre a nossa pecaminosidade, ele não pode nos obrigar a nos arrepender. Esse é um ponto que a gente precisa destacar. Porque uma coisa é você saber da verdade, e a outra coisa bem diferente é você procurar arrepender-se. O Espírito Santo ele pode guiar você em toda a verdade, mas o arrependimento é contigo. O arrependimento é a parte que cabe a você. E esse arrependimento tem que ser algo sincero, algo profundo, algo que você sinta no seu coração, sinta na sua mente que há uma transformação, que há realmente uma mudança nas atitudes. Tem que ser de forma voluntária. O Espírito Santo ele não vai forçar. E eu vou dizer por que ele não pode forçar. Porque o livre-arbítrio é uma lei respeitada no céu. O livre-arbítrio, Deus conferiu às suas criaturas quando ele formou. Isso significa dizer que nós somos livres para escolher. Se Deus tivesse criado os seres humanos sem a capacidade de escolha, por livre e espontânea vontade, tomar suas decisões, seguramente nós seríamos como se fôssemos robôs, não é verdade? Mas na verdade Deus não tem prazer em criar robô. Deus tem prazer em criar seres que o adore, que o sirva em verdade, com livre e espontânea vontade. E é interessante esse ponto, porque o livre-arbítrio é um elemento chave no grande conflito cósmico entre o bem e o mal.
A pessoa decide de que lado ela vai estar nesse grande conflito cósmico. E nesse cenário, a gente precisa entender que o Espírito Santo ele vai nos convencer do pecado, como diz o texto, da justiça e do juízo. Note que esses três elementos, pecado, justiça e juízo, foram os três elementos lá no início do grande conflito. Notaram? Eu percebi isso. Porque lá no início do grande conflito cósmico, quando o inimigo se rebelou contra Deus, ele pecou contra o Pai. Ele pecou contra o Criador, dizendo que a sua lei era uma lei injusta. E nesse princípio ele acabou pecando. No segundo momento, a justiça deveria ser feita naquele momento. Por isso que Deus, então, ele expulsa o inimigo, porque senão ele iria corromper os demais anjos. Embora os demais anjos, a gente percebe que eles também tiveram a oportunidade de escolha, que eles também ficaram sabendo das informações, mas a justiça teria que ser feita ali. E o terceiro elemento, o juízo, né? O juízo que vai acontecer definitivamente quando Jesus Cristo voltar pela terceira vez, aonde o inimigo será realmente sentenciado e será definitivamente morto. Por isso o Espírito da verdade, ele vai guiar todo ser humano, guia os seres humanos na verdade, guia para que ele tenha a convicção do que é pecado, para que ele entenda o que é pecado e para que ele também entenda o que é a justiça e o juízo de Deus. Para que assim ele possa de forma livre escolher seguir a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Um prazer estar com você nesse domingão. Que Deus possa guiar a sua vida e que seu Espírito esteja continuamente com você. Forte abraço.